Olá, pessoal, dando prosseguimento ao curso de termologia, vamos ver agora o estudo dos gases. Primeira transformação dos gases que nós vamos ver é a transformação isotérmica. Os senhores estão vendo um gráfico aqui da pressão em função do volume, certo? A fórmula geral dos gases seria essa daqui. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, tá certo? O que é uma transformação isotérmica? É aquela em que não há variação da temperatura. Matematicamente, então, vocês perceberam que a T1 vai ser simplificado com T2. O que vai ficar finalmente para mim? Qual a expressão que eu vou usar para a transformação isotérmica de um gás? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, os senhores estão percebendo aqui, olha, para o volume V1 eu tenho correspondência à pressão P1. Para o volume V2 eu tenho a correspondência à pressão P2. Então, à medida, os senhores percebam aqui, acompanhem aqui, à medida que eu aumento o volume, o que acontece com a pressão? A pressão diminui, tá certo? Ou ao contrário, à medida que eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Então, essa curva indica que a pressão é o quê? Inversamente proporcional ao volume. Numa transformação isotérmica em que a temperatura se mantém constante, à medida que eu aumento a pressão do gás, o volume diminui, certo? Ou se eu diminuir a pressão do gás, o volume aumenta. Essa é a relação entre pressão e volume numa transformação isotérmica. Que exemplo prático que eu posso dar para os senhores? Por exemplo, no uso de uma seringa. Quando eu aciono o êmbolo interno dessa seringa, o que acontece? Por exemplo, à medida que você vai acionando e pressionando este êmbolo, vai ficando cada vez mais difícil movimentá-lo, que a pressão vai aumentando, tá certo? E o volume de ar dentro da seringa vai diminuindo. Agora, se eu soltar este êmbolo, claro, a pressão diminui e o volume de ar dentro da seringa aumenta. Exatamente um exemplo de uma transformação isotérmica. Veja que este movimento foi um movimento mecânico, não teve influência de temperatura, porque a temperatura é constante na transformação isotérmica. Ok? Vamos ver um exemplo matemático da transformação isotérmica. Suponha que um gás esteja a uma pressão P1 de 2 atmosferas, ocupando um volume V1 de 1 litro, certo? Aqui, a uma pressão P2 de 0,4 atmosferas, eu quero saber quanto vale o volume V2. Então eu tenho P1, V1, a situação inicial, dei a pressão final, que é 0,4 atmosferas, e quero saber qual é o volume final deste gás nessa transformação isotérmica. Então, usando a relação matemática P1V1 é igual a P2V2, substituindo os valores, vejo que o volume V2 vale 5 litros. Então, vamos entender. A pressão de 2 atmosferas foi para quanto? 0,4 atmosferas. Vocês perceberam que eu diminuí a pressão. O que aconteceu com o volume? De 1 litro foi para quanto? 5 litros. Então, a pressão variou inversamente proporcional ao volume numa transformação isotérmica de um gás. Ok? E essa é a expressão matemática que nós vamos usar quando trabalharmos com a transformação isotérmica de um gás. Ok? Transformação isobárica. O que quer dizer uma transformação isobárica? É aquela que a pressão se mantém constante. Os senhores estão percebendo que eu tenho um gráfico do volume em função de quem? Da temperatura. Sempre vamos trabalhar na termodinâmica, aqui, nessa parte aí, com temperatura em graus Kelvin, tá certo? Tanto no estudo dos gases como na termodinâmica, nós vamos trabalhar com temperatura em Kelvin, tá bom? Então eu tenho o gráfico do volume em função da temperatura. Vocês estão percebendo que para a temperatura T1 eu tenho o volume V1. Para a temperatura T2 eu tenho o volume V2. Então à medida que eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuir a temperatura, o volume diminui também. Agora o volume, em uma transformação isobárica, é diretamente proporcional à temperatura, tá certo?
Como que eu vou representá-los? Então veja, essa é a fórmula geral dos gases. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Como a pressão é constante, então matematicamente eu simplifico P1 e P2. O que vai ter para eu trabalhar? V1 sobre T1 é igual a quanto? P2 sobre T2. Então essa é a fórmula matemática que nós vamos usar quando trabalharmos com uma transformação isobárica. Vamos dar um exemplo de transformação isobárica? Ao você encher uma bexiga, você está injetando dentro da bexiga ar quente, tá certo? O que acontece? O volume da bexiga vai aumentar e a temperatura interna também vai aumentar, porque você está inserindo ar quente dentro da bexiga. Só que a pressão externa dessa bexiga é a pressão atmosférica, ela é constante. Você não está variando a pressão externa em relação à bexiga, certo? Você só está aumentando a temperatura, consequentemente você está aumentando o volume. Porque com o tempo a bexiga ela vai o quê? Ela vai murchando, né? Se você deixar uma bexiga cheia do lado, ela vai murchando. Por quê? Porque a temperatura interna vai caindo, automaticamente o volume interno cai, por isso que a bexiga perde o seu volume. Então este é um exemplo de transformação isobárica, cuja pressão é constante no processo. Vamos ver um exemplo matemático. Eu tenho um volume de 2 litros, inicialmente, um gás a temperatura inicial de 300 Kelvin, certo? Ele passa a ser um volume final V2 de 6 litros, ele quer saber qual a temperatura final deste gás. Usando V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, substituindo, vocês estão percebendo que a temperatura final vale 900 Kelvin. Então, o que eu fiz com o volume? Eu aumentei o volume de 2 para 6 litros, a temperatura aumentou de 300 Kelvin para 900 Kelvin. Portanto, está aí demonstrado, ok? Próxima aula nós vamos ver a transformação isométrica. Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.